Você é uma líder e você tem uma equipe majoritariamente masculina e não sabe como liderá-los? Se sente desconfortável com algumas posições dos liderados? Sente que as brincadeiras que eles fazem são acima do limite? Este vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Guimarães e hoje nós vamos falar de como você lidera em um ambiente majoritariamente masculino. Você sendo uma mulher e que precisa entregar resultados. Olha, se tem uma coisa que eu passei na minha vida foi por lideranças majoritariamente masculinas. É um super desafio, mas dependendo de como você se desenvolve, amadurece, você tem grandes resultados. Não que com o feminino você não tenha, mas as nossas dicas de hoje, o nosso direcionamento de hoje é para você que quer liderar e que às vezes você nem quer, mas você precisa liderar em um ambiente que ele é muito masculino. Seja você com os seus pares ou até mesmo com um time que é masculino. Bom, primeira coisa que você tem que ter clareza é que existe sim uma diferença muito clara e muito significativa na liderança feminina e na liderança masculina. Os homens são mais objetivos, eles são mais diretos, eles trabalham muitas vezes sem paciência de dar feedback, sem paciência para algumas coisas que nós temos. E é por isso que cada vez mais as empresas têm escolhido mulheres para liderarem cargos desafiadores, cargos estratégicos, cargos que os homens não conseguem enxergar, até porque nós temos uma habilidade muito grande de observar o abstrato, o que é algo mais desafiador para eles, né? Não é nem melhor nem pior, somos diferentes. E em ambientes que você precisa estar entre homens, eu já liderei equipes que eram 20 homens e uma mulher, e eu na liderança. Então é muito comum que a gente cometa alguns erros, primeiro com os nossos pares masculinos. Um desses erros é a querer se adaptar ao jeito deles ou querer se adaptar a eles de alguma forma, mas é um erro que eu já cometi e que a gente não deve cometer. E eu nunca mais vou cometer esse tipo de erro. Né, por quê? Porque n eles sim vão falar, eles vão ter amizades diferentes, eles vão falar de coisas diferentes, eles não vão se importar com coisas que para nós é importante, né, e a gente não tem que levar isso para o pessoal, a gente não tem que entender isso como uma ofensa ou como se você estivesse sendo desvalorizada, não tem nada a ver. A gente precisa usar o que a gente tem de melhor nesse ambiente, que é a nossa delicadeza, a nossa feminilidade, a nossa posição, a nossa postura, a forma que a gente fala e se impõe no ambiente. Então, eu não sou, né, uma mulher que tem o feminismo como base dos meus princípios. E nem acredito que a gente precisa disso, né, de se mostrar superior para conquistar alguma coisa. A gente precisa usar a nossa inteligência e a nossa sabedoria para que as coisas aconteçam. Então, mulheres que querem se igualar aos homens, elas vão para um lugar que não é bom. A gente precisa ser a gente, ser mulher, porque se a gente foi contratada com essa posição de ser mulher, vamos usar os nossos atributos importantes que envolvem a nossa sabedoria, a nossa persuasão, a nossa forma de ver o mundo, de conquistar as coisas, de nos posicionar, a maneira como a gente consegue dar feedback e a nossa presença executiva. Então, assim, mulheres que têm presença executiva diante de um ambiente majoritariamente masculino, elas se sobressaem, não importa a reunião que ela esteja, não importa a forma como ela enxergue o negócio, a forma como o negócio está sendo conduzido. A presença executiva é uma competência que as pessoas não valorizam no Brasil. Porém, fora do Brasil, é uma das competências que são mais valorizadas e mais desenvolvidas no ambiente. E para nós que somos mulheres, principalmente em ambientes majoritariamente masculinos, quando nós desenvolvemos a competência da presença executiva,
todos os homens, eles se calam diante da gente quando precisa, quando a gente está com a palavra, quando estamos com a verdade ou quando estamos com a razão. Então, a gente não deve enxergar, né, o negócio assim: "Ah, mas ela é mulher, ela é homem, eu vou falar com ela assim, vou falar com ela assim". A gente não deve enxergar isso, apesar de termos diferenças. A gente olha para perfis comportamentais, independente se o sexo é feminino ou masculino. Se no perfil comportamental eu estou falando ali com um comunicador, eu vou usar as competências do comunicador. Se eu estou falando ali com um planejador, eu vou usar as competências do planejador ali para a gente se comunicar de maneira mais estratégica. Então, eu que sou a pessoa que estou à frente, eu tenho que dominar essas competências, tanto de análise de perfil comportamental, quanto da presença executiva, porque quando eu vou unir essas duas frentes de competências, que eu sei como lidar com as pessoas, eu vou lidar de maneira correta, sem medir força, porque o pior erro é querer medir forças, né? O pior erro é querer medir algo que não precisa ser medido. Então, você não precisa usar de truques, de coisas que não são legais para a liderança feminina. Não precisa. Utilize ferramentas que você tem à sua disposição e que elevam sim o seu valor e a sua performance. Não queira fazer parte do meio, se posicione de maneira diferenciada. Se não te convidaram para o churrasco, não tem nada a ver com você isso. Não tem nada a ver, é até bom, porque você vai evitar ouvir coisas que não são interessantes e não são bacanas. Valorize o que você tem de bom. Valorize as suas competências, valorize a sua diferença. O que que você tem de diferente que você, de maneira estratégica, pode colocar ali no negócio que fará toda a diferença. Então, as mulheres, elas são tão líderes quanto os homens e muitas vezes são melhores do que muitos homens. Mas não é aqui, nesse momento, o caso da gente falar de melhor ou de pior. É de como você lida com a diferença nesse ambiente e performa do mesmo jeito e vai para casa dormindo tranquila, sabe? Feliz, contente, porque você entregou o seu melhor. Parabéns para você que tem coragem de lidar com times majoritariamente masculinos e performa de maneira estratégica sem perder o seu valor e a sua feminilidade. Vamos que vamos, foco na ação e até o próximo vídeo.